Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu resolvi, então, gravar a aula 1, né, que nós tivemos na instituição, para que vocês relembrassem algumas coisas que nós falamos, principalmente porque nós tivemos primeiro a reunião, depois começamos o material, e alguns tiveram que sair ali no horário que eu ainda estava na finalização do material, até porque já estava esgotando o nosso tempo, né? Mas vamos retomar aí algumas coisas que são essenciais para a compreensão de vocês. Então, eu vou compartilhando aqui a tela, referente, então, à nossa primeira aula, né? A aula que nós tivemos presencial na instituição. Então, assim, pessoal, nós começamos a falar sobre a introdução a meios de contraste, como a gente vem conversando aí essa semana, né? Meios de contraste, na verdade, conforme nosso material aqui, conforme o que a gente vai conversar até o dia 10 de junho, né? Os meios de contraste, na verdade, eles são substâncias utilizadas, né, dentro de estruturas orgânicas que dão ênfase, dão definição a várias imagens obtidas em exames radiológicos. Aquilo que era um raio-x antes, que é o que vocês vão ter em técnicas radiológicas, né? Aquilo que era um raio-x intacto, pronto, definido em um filme radiográfico, em uma imagem de uma tela em sistema digital, por exemplo, aqui é diferente. Nós não vamos fazer uma imagem de uma região, nós vamos fazer uma investigação, aonde são utilizados, sim, substâncias, né, que vão, então, definir com uma alta qualidade, na verdade, já diz o nome contraste, vão contrastar melhor através de contraste iodado, exatamente algumas sensibilidades que são necessárias quanto à disfunção de um órgão interno. Então, nós vamos falar de algumas regiões no decorrer do nosso componente aí, né? Algumas regiões que são utilizadas contraste. Não quer dizer que sempre vai dar certo um exame, nós podemos ter um prejuízo aí muitas vezes no meio do trajeto aí do exame, porque normalmente quando o paciente vai fazer um exame de meios de contraste, ele já vem, por exemplo, com problemas digestivos, aonde a alimentação não desce, não faz a passagem, não faz a passagem pelo sistema digestivo, transferindo todo o alimento para o sistema intestinal, né? Não tem um funcionamento, não tem uma função de sistema digestivo, mas tem sim uma disfunção. E aí, no exame, muitas vezes, na metade do exame, nós já paramos com as imagens. Conforme se o contraste não desce, é porque já está mostrando no local ali alguma patologia inicial. Muitas vezes chamamos o supervisor, chamamos o médico radiologista, que até vem conversar com o seu paciente, no sentido de verificar o que está acontecendo com ele. E nós vamos ter muitos casos dentro do atendimento de meios de contraste. Existem hospitais que procedem com esse tipo de exame, né? São radiografias, mas também nós temos muitos hospitais que procedem com endoscopia, com colonoscopia, né? Endoscopia quando é digestivo, colonoscopia é um outro tipo de exame que não é realizado por técnicos em radiologia, que vai verificar o intestino, o ânus, o reto, vai verificar como que está o sistema intestinal e o seu funcionamento. Outros médicos optam por ultrassonografia, que é a ecografia, mas nem sempre vai aparecer o trajeto de um alimento, o qual o contraste é utilizado justamente para fazer essa caminhada, né? A caminhada transitória de cada sistema. Quando é renal, como se fosse o líquido da urina. Quando é intestinal, como se fosse as fezes, e assim por diante. Então, como dados importantes dentro deste assunto, nós temos situações em que o paciente não vai poder ficar sozinho na sala após alguma injeção intravenosa, ele pode apresentar reações que a gente vai falar a seguir. Durante o exame, sempre vamos ter que observar, né, questionar sobre qualquer alteração que o paciente esteja sentindo, tanto na questão patológica, sintomas,
como a presença de alguma reação alérgica. Praticamente metade das reações, elas acontecem durante a injeção venosa do meio de contraste, né? E muitas situações acontecem de 2 a 5 minutos, é bem rápido, né? Dá uma reação no corpo humano. Mas também a gente tem que pensar que pode existir alguma reação fatal dentro de 15 minutos no meio de contraste. Isso, gente, depende muito, porque nós vamos conversar com o nosso paciente ou algum familiar acompanhante, o que é bem normal hoje em dia, ser solicitado acompanhante para qualquer tipo de exame, não um raio-x simples, um raio-x, um hemograma, mas na maioria das vezes, conforme os exames, principalmente o que é injetado, o uso do contraste, já é solicitado acompanhante. O paciente chega sozinho no consultório, na clínica, por gentileza, quem é o seu acompanhante? Não, eu não trouxe, então nós não vamos fazer o exame, porque na hora de agendamento foi exigido. Não, mas porque não sei o quê. Não, se acontecer uma coisa com a sua pessoa, nós temos a que recorrer, né? Isso é um fato que vem acontecendo cada vez mais repetitivamente nas clínicas. O que que acontece? Nós temos contraste como indicação em investigações de infecções e inflamações. Lá em patologia radiológica, vocês vão aprender exatamente a diferença. Tem algumas semelhanças de infecção e inflamação. Na verdade, as duas são perigosas, né? Um processo inflamatório pode ir a óbito? Pode. Um processo infeccioso pode, com certeza, né? Então, existem, inclusive, infecções generalizadas, né? Em todos os sistemas do organismo. Então, são inúmeros casos. Investigação, diferenciação, estadiamento e controle de tumores. Então, tem muito paciente que precisa fazer estadiamento. Estadiamento, vocês vão ouvir falar quando a gente conversar sobre radioterapia, em alguma jornada, em alguma visita de campo, alguma coisa, porque estadiamento é o acompanhamento, o controle de como está um tumor benigno, de como está um câncer maligno, se uma sessão de radioterapia está fazendo efeito ou não, ou se a pessoa tem o controle de algum tumor benigno, que ele não sai do lugar, ele evolui no sentido de inchar, mas ele vai estar estacionado, ele não vai se multiplicar, ele não vai sair do lugar. O câncer maligno, sim, esse se multiplica, enraiza, vai para outras regiões do corpo, causam novas neoplasias e vamos chamar de metástase. Então, são outras situações. Pacientes que apresentam também a necessidade de alguma variação de fístulas e abscessos, né? Abscessos com pus, com púrito. Então, também é necessário, muitas vezes, a indicação de alguma investigação. A articulação de joelho e ombro, utilizamos muito o meios de contraste em locais, hospitais que têm o equipamento de raio-x para trabalhar com fluoroscopia, né? Trabalhamos lá com monitor, ao lado do equipamento de raio-x, que o paciente não veja as imagens, para não se assustar nem nada, e nós teremos outro monitor junto à mesa de comando. Mas a articulação de joelho e ombro também, quando o paciente tem condições, se o hospital tem equipamento disponível, né, é feito o agendamento também para uma ressonância, que vai poder fazer vários cortes, inúmeros cortes tomográficos, e investigar melhor ainda a articulação de joelho e ombro, inclusive coxo femoral também. Existem estenoses, má formação de trato digestório, né? Então, a estenose, ela provoca o mau trato digestório, o paciente vai ter situações em que não vai conseguir digerir a alimentação. Motilidade do trato gastrointestinal, então, o gastrointestinal, ele é interferido pela situação gástrica, mas também funcionamento intestinal. O alimento não é triturado, ele já vai inteiro para o intestino, prejudicando a passagem do duodeno. Alterações de anatomia do trato urinário, né? Então, uma pessoa que não mixiona, não urina o suficiente, ou uma pessoa que mixiona demais, uma pessoa que tem só um rim, de repente, funcionando, às vezes nem imagina, vai fazer um meio de contraste, a gente consegue verificar que o contraste não vai descer para um rim, vai descer somente para o outro, e aí o paciente vai fazer uma cintilografia das vias urinárias, ou uma ressonância, e vai aparecer que ele não tem um rim. Está vazio. E ele não sabia. Ou que
o paciente não tem um rim funcionando, ou 20% de um rim funcionando, né? Patologias com suspeitas bem agressivas, nem sempre precisa ser o câncer, mas muitas vezes vai ser o câncer maligno, e pesquisa também de fibroses, que muitos pacientes apresentam também bastante dores, né? Passam o tempo inteiro tomando medicações aí, são bem prejudicados. Acontece muita reação na pele, não é uma alergia severa muitas vezes, apenas um início, mas outros logo ficam com a pele exatamente como está aí. Então, aqui é o mesmo tipo de reação, só que a imagem do paciente e a imagem focada, né, da região que tem ali a coceira e também a reação alérgica. Depois, nós temos também alguns casos de conjuntivites, ou então, nem sempre vai ser nas costas, o vermelhidão e a coceira, poderá ser também abdominal. Essa conjuntivite, gente, ela pode durar em torno de 12 a 24 horas, né? O paciente precisa muitas vezes até, conforme a situação ocular dele, visão, ele tem que, inclusive, consultar com oftalmo, depois do exame, né? Só que muitas clínicas fazem uso de antialérgicos e outras não, porque o paciente nem sempre vai ter alergia. E, inclusive, tem pacientes que apresentam quadros alérgicos em um tipo de contraste, né, em um tipo de exame, passam-se alguns anos, passam-se alguns meses, vai lá fazer um exame com contraste, não acontece nada. Então, vai muito da questão do organismo, da rejeição naquele momento. E um fato que é bem importante a gente focar é a situação do período de validade que tem no vidrinho. O contraste, ele é como uma medicação. Medicação não pode ter validade. Desculpe, passar da validade para fornecer para algum paciente. É que nem a mesma coisa injetar um contraste no paciente. O que acontece? O paciente tem uma limitação. Aquele contraste que precisa ser usado não é mais nem menos, é aquela limitação. Tem que ser exatamente a dosagem necessária de uso daquele contrastado. O que vocês estão vendo aí? Um olho vermelho, bem vermelho, né? E isso é exatamente uma situação bacteriana. Vocês estão vendo um pouco avermelhado, né, mais espalhado, que é uma reação realmente alérgica. Vocês estão vendo ali uma situação viral. Talvez o paciente veio para fazer o exame, já tinha alguma situação viral, virose, e aí com o contraste piorou ainda mais. Então, se tornou uma situação viral. E existe a conjuntivite química, né? Injetou o contraste e provocou de cara. Não quer dizer que ambas as 4 imagens aqui sejam exatamente de reações de 2 a 5 minutos. Pode ser que cada uma aqui apresente um tempo diferenciado. Então, o que realmente aqui apresenta-se rapidamente na hora em que está sendo feito a inserção, né, desculpe, o uso do contraste, a aplicação injetado vai ser a conjuntivite química, né? Essa realmente pode, muitas vezes, acusar com mais rapidez alguma reação. Nós vamos ter que ter preparo para possível reação. Então, é imprescindível, e vocês às vezes vão encontrar algum setor que não vai ter o carrinho de emergência, onde trabalhe-se com ressuscitador cardiopulmonar, né? Fazendo tentar voltar os batimentos cardíacos, a respiração normal, o oxigênio portátil, se faltar ar, aparelho de aspiração, aparelho de pressão arterial, o desfibrilador e o monitor. Então, tem algumas situações aqui que são necessárias para ir monitorando um paciente durante o exame. Vamos usar. Agora, a cada dia de aula, a gente vai falar sobre situações diferentes de uso de contraste. Então, são usados para cada tipo de exame alguns meios de contraste diferentes. Então, nós temos o sulfato de bário,
o iodado, iônico, não iônico, né? Que vai ter um iodo mais oleoso e outro bem menos, que a gente chama negativo. Vamos ter também o gadolínio. O gadolínio vocês aprenderam com certeza em ressonância magnética, que faz o uso, então, do gadolínio. Temos a divisão de tipos de contrastes radiológicos. Então, trabalha-se com iodado, dissolvido em água, né, com moléculas dissociadas em partes carregadas de eletricidade, que a gente chama de íons, e temos o não iodado, que não vai sofrer nenhuma dissociação quando dissolvido em água. Ele possui uma baixa osmolaridade. Até está escrito ali osmolaridade, é osmolaridade, tá? Então, geralmente se trabalha mesmo é com o iodado. Vias de administração. Como é que a gente utiliza, como é que a gente aplica no paciente? Para que serve? Então, nós temos o via oral, que vai o paciente absorver pelo organismo, né? Nós vamos colocar na boca do paciente, vamos oferecer ao paciente, nós vamos praticamente obrigar, essa questão às vezes é um pouquinho delicada, quando o paciente não está bem. Parenteral, a administração é feita via endovenosa, parenteral é bastante usada, né? E a gente chama mais até de endovenosa, mais fácil de gravar. Endocavitária, administração através de orifícios naturais, então exames de investigação de uretra, reto, útero, algumas situações do tipo. E a intracavitária, que é a administração via parede da cavidade em questão. Então, investigação de fístulas, que às vezes pode acontecer. Nós temos algumas situações em que também é possível a capacidade de absorver radiação. Então, alguns pacientes absorvem menor radiação de tecidos, ar e água, que a gente chama de rádio transparente, e isso vai depender muito do quadro que o paciente está naquele momento, né? O tipo de problema que ele está tendo. E nós temos o positivo, que absorve bem mais a radiação que os tecidos, sulfato de bário e iodo, radiodenso e radiopaco. As imagens ficam mais radiodensas, mais radiopacas, mais, como é que eu vou dizer para vocês, mais assombreadas. E isso acontece principalmente no uso do bário no sistema digestivo, que a gente vai investigar e vocês vão aprender na terceira ou quarta aula, tá? A solubilidade também existe a questão de ser misturado ou não algo com o contraste, né? Então, nós temos assim, nós temos o hidrossolúvel, que é o solúvel em água, né? Hidroágua, solúvel. Nós temos os lipossolúveis, que se dissolvem em lipídios com gordura, e os insolúveis, que não se dissolvem. Nós temos alguma situação um pouco diferente aqui no uso do contraste do bário, que é chamado de bário, bariogel ou bárium, que é exatamente essa imagem aí, que a gente chama de baritado, né? Que parece um iogurtezinho, mas na verdade é uma coisa meio pastosa, que eu comentei com você até, que parece um leite magnésio, uma banana verde, quem já comeu, já experimentou, fica repuxando a boca, que eu ainda mexi com vocês, que eu já experimentei, quando eu lá adiante comecei a estagiar, e isso realmente repugna bastante. Então, imagina o paciente que está desconfortável, que está ruim, e vai ter que passar por essa situação. Nós temos, numa situação insolúvel, a utilização por via oral, né? Nos exames para visualizar melhor o tubo digestivo. Havendo uma necessidade, o paciente realmente não consegue ingerir. A gente pode ocasionalmente, por alguma necessidade, misturar sim com um pouco de água. Gente, é pouquinho, porque a gente pode inclusive oferecer em partes, colheradas, né? Então, evita-se, mas não que seja impossível. Outros oferecem o suquinho de maçã antes de ser ingerido o bário, o paciente não repunar tanto, né? Ou então água. Então, depende muito de cada situação, de cada ocasião. O Bariogel tem algumas marcas, né? Igual como medicações em farmácia.
Exemplo, ele é usado principalmente em esofagografia, né? Situações de esôfago, estômago, duodeno, enema opaco e trânsito intestinal. Então, vocês vão aprendendo agora nas próximas aulas. Ele é contraindicado principalmente como suspeita de perfuração de víscera, né? Perfuração de órgãos internos. Um exemplo que eu dei para vocês é que às vezes acontece perfurações intestinais, é o que a gente mais ouve. Algum procedimento cirúrgico, né? Então, pode acontecer, sim, de a gente conseguir ou não evitar uma contaminação da cavidade peritoneal. Isso você vai aprender também em patologia radiológica. E pode, às vezes, ocasionar algum problema um pouquinho mais complicado, né? Então, isso interfere bastante na situação do funcionamento, por exemplo, naquele momento que nós estamos fazendo, se o funcionamento do órgão está em condições ou não. Se o contraste vai descendo, e vocês vão ver várias imagens quando a gente falar sobre isso, se o contraste vai descendo e não fixa na forma de que ele vai fazendo uma caminhada, ele não fixa a caminhada, né? Simplesmente segue uma caminhada. Não. Ele perde a sua rota e vai se desviando ou para outra região do corpo, ou ele fica parado, estacionado no local, geralmente por ali tem alguma patologia. Onde normalmente chamamos um radiologista na sala, supervisor também, né? Ou um ou outro, ou ambos, e eles vão conversar com o paciente, como eu disse antes, e vão verificar algum outro exame possível a ser recomendado via laudo. O sulfato de bário, que ele tem uma composição chamada B de bala, AS04, né? A gente diz que ele é um contraste positivo, ou mesmo radiopaco. Ele é um produto químico comercializado com pó, suspensão pronta. Ele tem uma aparência bem semelhante com gesso, né? Então, a gente realmente pode misturar com água antes da ingestão, havendo necessidade. E ele é ministrado via oral. Os exames mais utilizados realmente são, então, do tubo digestivo, tá? Alguns casos se usa um duplo contraste, que é o negativo e o positivo, e isso vai fazer com que facilite algumas investigações. Então, pode acontecer muitas vezes que o negativo vai evidenciar alguma lesão nas superfícies daquele local ali. Então, às vezes, isso vem a contribuir um pouquinho o seu uso. Existe o bário ralo, existe o bário denso. Então, o bário ralo é o que pode ser diluído com uma misturinha rala ou densa, né? Mal e mal. Ele tem uma resistência que a gente chama de shake, que permite o estudo gástrico. E também vai depender muito da condição do paciente, como eu falei. O bário denso, ele contém 3 ou 4 partes de bário para uma partezinha de água, e após o preparo, ele é semelhante com cereal cozido. Então, ele fica assim, uma papinha. Ele é insolúvel. Lembrando, se houver necessidade, vai ser utilizado. Ele é uma substância um pouquinho difícil do paciente conseguir engolir, ainda mais se ele estiver já com algum problema que repune, que dê refluxo, né? Já tem um problema digestivo, quase apresentando o seu próprio diagnóstico, utilizado para investigação, então, de esôfago, principalmente. Ele desce muito lento. É um exame que vocês vão fazer em várias imagens fluoroscópicas, que a gente chama de tempo real, que a gente até chegou a falar lá na aula, tipo assim, a gente faz uma imagem, de repente demora 10, 15 minutos, faz outra imagem, depois 25 minutos faz outra imagem, depois 45 minutos faz outra imagem, e vai acompanhando a trajetória alimentar, a caminhada alimentar. Ao invés do alimento, nós vamos ter ali o bário, que vai trabalhando, né, e vai fazendo entender nas imagens o que está acontecendo, qual é o percurso daquele alimento. Depois,
ele também adere mais rapidamente na mucosa esofágica. Então, ali, facilmente tem a passagem do contraste, onde dá para ver nitidamente se o esôfago está em condições de funcionamento, de uso. Existe a contraindicação do uso do bário, né? Se o paciente tiver vísceras perfumadas, porque ele é pastoso, ele vai entrar por uma, desculpe, perfurada, vai acabar afetando aquela região ali, é algo estranho, né, no organismo. E, em caso de cirurgia, ele pode ser também realizado após o procedimento radiográfico. O paciente pode sair de uma cirurgia com meio de contraste e entrar em cirurgia de imediato, muitas vezes conforme o quadro clínico do paciente. E, em alguns casos, né, vai ser usado o contraste iodado, solúvel em água, e não o bário. Então, depende muito da situação em que se apresente aquele órgão que está sendo investigado. Quando eu encerrei a aula na segunda-feira, nós estávamos mais ou menos aqui. Então, eu ainda perguntei para vocês se vocês tinham aprendido bem sobre o iodo, né? Sobre a substância radioativa 131I. Aí vocês disseram que sim, lá na sala de aula, né? Então, são contrastes à base de iodo que são administrados por via oral ou então na própria veia. E ele pode ser, sim, administrado endovenosamente, né? Demonstrando melhor os órgãos internos, como rins, veias, artérias, útero, entre outros, né? E ele é rapidamente absorvido. Então, logo armazena, né? Destruindo toda uma parênquima tireoidiana, por exemplo, avaliação de glândula tireoide. Isso aqui é utilizado mais realmente em medicina nuclear, mas também para vocês saberem que é utilizado iodo, tanto aqui como tomografia, como também medicina nuclear. Existe o iodeto orgânico, né, que ele aumenta a probabilidade de algum paciente vir a ter uma reação alérgica, ele pode dar um desequilíbrio até uma disfunção fisiológica no paciente. Existe o iodeto orgânico não iônico, que possui uma baixa osmolaridade. Ele tem também uma menor chance, desculpe, não é chance, um menor risco de reação alérgica, e também ele é bem tolerado pelo organismo, ele só tem um custo maior, então depende muito. Então, nós temos aí uma certa diferença, né? Aqui eu diria para vocês que com o uso do iodeto, a imagem, às vezes, pode até nem aparecer tão bem, tão nítida. Então, usa-se somente o contraste iodado, não quer dizer que tenha que ter o uso do iodeto. Temos também algumas situações de efeitos colaterais dos contrastes iodados, então tem pacientes que têm reações leves, que estão aí, moderadas e graves. Então, esses são cuidados que a gente realmente precisa ter em relação aos tipos de reações que o paciente venha a ser prejudicado. Aqui, nós temos a situação de inchaço da boca, os olhos, nariz, alguma sensação de bola na garganta, porque fecha totalmente a traqueia, prejudicando, às vezes, a respiração, né? A dificuldade, então, em respirar, que vai dar um chiado, alguns aumentos de batimentos cardíacos, dor abdominal, náusea, vômito. Cada paciente vai responder a um quadro diferente, gente. Cada paciente tem uma reação diferente. É a mesma coisa que eu fizer uma refeição aqui junto com alguém e o almoço, a comida vai fazer mal para um e para outro não. Ou tomar uma medicação que dá uma reação e para o outro não. Então, o contraste também tem isso, né? Também nós temos uma outra situação, que depois eu reforcei, então, na aula 2, né? Para todos, porque não foram todos que estavam na sala de aula, e outros que eu falaria na aula 2 também, sobre a questão do choque anafilático. Então, o choque anafilático, ele aumenta totalmente os vasos sanguíneos, né? Ele provoca uma vasodilatação, que a gente fala muito da histamina, que aumenta principalmente a permeabilidade vascular, e provoca, então, que haja um vazamento de líquido para fora dos vasos, e isso causa um inchaço enorme. Pode acontecer também como reação alérgica, mais agravante já, né, de um quadro aí de uso de contrastado. Então, logo, o paciente precisa ser desintoxicado, né, porque aumenta totalmente os vasos, tendo baixa pressão, e aí vai acontecer muitas vezes uma sobrecarga,
que vai provocar uma parada cardíaca. Então, é grave. E aqui eu botei umas imagens, só para vocês terem noção do que a gente vai vendo daqui em diante, né? Que são imagens de exames contratados de diferentes regiões. Então, isso é uma coisa que a gente vai muitas vezes trabalhar, talvez alguns vão passar até por estágio que tenha uso de meios de contraste, e outros não vão conhecer. Mas como o Conselho de Radiologia pede que a gente informe a vocês, hoje nós temos muito exame como este aqui, do uso de contrastes, radiografias, né, com uso de contrastes, que são realmente substituídas por tomografia e ressonância, porque investigam também muito bem. Só que o problema muitas vezes é o custo, né? O custo de um exame que venha nos prejudicar, tá? Logo mais eu vou postando aqui para vocês as demais aulas, a gente vai tendo os encontros, alguma coisa presencial, alguma coisa via remota, mas que fique bem esclarecido, que vocês não fiquem com dúvidas, tá certo? Deixa eu encerrar aqui agora. Deixa eu só me achar aqui.